Imagine isso, um bicampeão da Liga dos Campeões, com apenas 24 anos, um jogador que já provou seu valor no maior palco do futebol várias vezes. Agora imagine esse mesmo jogador ficando disponível, buscando abertamente uma saída do Real Madrid, com Arsenal, Manchester City e Liverpool rondando como tubarões. Você acha que a disputa por ele seria nuclear, não é? No entanto, quando a janela de transferências do verão se fechou, Rodrigo ainda estava vestindo a famosa camisa branca do Real Madrid. Nenhuma oferta concreta se materializou, nenhum clube tomou a iniciativa. Então, o que aconteceu afinal? Por que ninguém contratou um dos pontas mais talentosos do planeta? A primeira barreira enfrentada pelos clubes foi assustadora. O Real Madrid avaliou Rodrigo entre 80 e 100 milhões de euros. Você pode argumentar que ele merece esse valor, mas veja só. 14 gols e 11 assistências em 54 jogos. Parece respeitável no papel, mas o contexto importa. A partir de fevereiro, o desempenho dele despencou completamente. Um gol em suas últimas 25 partidas antes do Mundial de Clubes. Para um jogador com um preço de 9 dígitos, isso é catastrófico. Os clubes da Premier League não eram ingênuos. Eles podiam ver os números e, mais importante, podiam ver o padrão. A confiança de Rodrigo parecia abalada. Ele foi substituído no intervalo da final da Copa do Rei contra o Barcelona após uma atuação apagada. Carlo Ancelotti então o excluiu de jogos importantes. Com a chegada de Xabi Alonso, Rodrigo passou a assistir a Copa do Mundo de clubes do banco de reservas. Atuar só 4 minutos nas eliminatórias de um torneio em que ele deveria se destacar não era a vitrine que precisava. O Madrid estava pedindo uma fortuna por um produto de qualidade duvidosa, e todo mundo no mercado percebia isso. Mas a taxa de transferência foi só o início do pesadelo. Rodrigo ganhava aproximadamente 10 milhões por ano no Real Madrid. Isso equivale a 20 mil libras por semana, veja o detalhe. O empresário dele exigia um aumento salarial significativo para facilitar a transferência. Falamos de cerca de 12 milhões de euros líquidos por temporada, segundo relatos espanhóis. De repente, os clubes não estavam apenas olhando para uma taxa de transferência de 100 milhões de euros, eles estavam encarando um compromisso financeiro que poderia comprometer toda a sua estrutura salarial. Por anos. As avaliações eram brutalmente honestas. Eles ressaltaram que os clubes europeus temiam se comprometer com esses valores. Se a transferência desse errado, algo bem possível considerando a fase recente de Rodrigo, você teria um grande problema. Jornalistas apontaram especificamente para as dificuldades do Chelsea com Raheem Sterling como um exemplo de advertência. Pessoa que os Blues ainda não conseguem se livrar. A última coisa que qualquer clube queria era outra situação como a de Sterling, especialmente com um jogador cujo antigo clube o abandonou completamente. Essa exigência salarial contradizia completamente o que o Chelsea vinha fazendo com sucesso no mercado. O Arsenal enfrentou um dilema semelhante, eles acabaram de gastar muito com Vitor Gyökeres, Martin Zubamendi e Noni Madueke. A folha salarial deles já estava no limite, e Mikel Arteta sempre cuidou da harmonia do elenco quanto aos salários. Dar a Rodrigo significativamente mais do que estrelas já estabelecidas como Bukayo Saka ou Martin Ødegaard teria causado um caos absoluto no vestiário. Apesar de Pep Guardiola ser um admirador declarado, o Manchester City tinha suas próprias complicações. Eles já tinham um dos elencos mais caros do futebol mundial, com jogadores como Doku Foden, Savinho e o recém-contratado Ryan Shirky em posições parecidas. Eles realmente precisavam de mais um ponta de 9 dígitos com salários astronômicos? A resposta foi não. Depois vem o quebra-cabeça tático, pouco comentado. Onde exatamente Rodrigo se encaixaria nesses superclubes? A posição preferida dele é ponta esquerda, cortando para dentro com o pé direito, que é o mais forte. Mas vamos ser realistas sobre o que ele encontraria. No Arsenal, Gabriel Martinelli é dono dessa posição, e apesar das próprias inconsistências, Arteta confia nele. O sistema do Arsenal é implicitamente baseado na parceria entre Martinelli e Erdogan. Naquele lado esquerdo, Rodrigo precisaria de meses para desenvolver a mesma química, e não há garantia de que isso realmente aconteceria. Além disso, o Arsenal quer Eberechi Eze, um jogador que se encaixa de forma mais natural na abordagem baseada em posse de bola, e que não vem com o peso das exigências salariais do Madrid. No Liverpool, Gakpo e Ekotike agora atuam pelo lado esquerdo com efeito devastador. Rodrigo, apesar de toda a sua habilidade técnica, é mais um jogador de finesse. Ele se destaca em espaços com movimentação inteligente e combinações rápidas. Isso funciona bem na La Liga, onde os times costumam recuar contra o Madrid, mas no caos da Premier League, onde as transições acontecem em segundos e as batalhas físicas definem as partidas, havia dúvidas reais sobre se o jogo dele se adaptaria.
A situação do Manchester City era ainda mais complexa. O sistema de Guardiola exige uma inteligência tática que leva meses, às vezes anos, para dominar. Rodrigo teria que disputar minutos com jogadores já consagrados do City, que já compreendem as exigências do Pep. A questão da adaptação à Premier League era ainda mais importante do que as pessoas imaginam. Rodrigo nunca havia atuado fora da La Liga em clubes. Será que ele suportaria o ritmo intenso da nova liga? Será que ele conseguiria lidar com o castigo físico dos defensores que tratam os pontas como bonecos de treino? O risco era muito real. O pior de tudo talvez fosse o momento. Histórias vazaram sobre ele ter dito à equipe de Ancelotti que não se sentia forte ou com vontade de jogar antes da final da Copa do Rei. Várias fontes próximas ao Madrid sugeriram que ele às vezes faltava motivação nos treinamentos. Se esses relatos eram verdadeiros ou fabricados para justificar uma venda, envenenaram o ambiente. Nenhum clube quer gastar 100 milhões de euros e salários altos em um jogador com dúvidas sobre sua mentalidade. Isso é suicídio no recrutamento. Depois veio a novela com seu pai e empresário Eric Goes, que vinha reclamando abertamente sobre a situação de Rodrigo no clube. Os clubes da Premier League souberam dessas tensões. Eles notaram que o staff do jogador era exigente com dinheiro, enquanto o atleta parecia indeciso sobre sair. Isso é uma receita para o desastre. O Arsenal, em particular, estava acompanhando de perto, mas Rodrigo continuava hesitante, esperando para conversar com Xabi Alonso e postando mensagens enigmáticas nas redes sociais. Os clubes não podem esperar indefinidamente por um jogador decidir, especialmente quando tem outros alvos que realmente querem se juntar ao time. O Arsenal acabou recuando completamente, priorizando essa em vez disso. Essa decisão por si só já diz tudo. Se os Gunners não acharam Rodrigo um bom investimento, por que outros achariam? O mais impressionante é que, no fim do verão, o Madrid parecia pronto para reduzir o preço para cerca de 80 milhões de euros. Essa queda de 20 milhões deveria ter despertado interesse, mas não despertou porque os problemas fundamentais continuaram os mesmos. Os salários ainda eram enormes, a forma física ainda era preocupante e a adaptação tática ainda era questionável. E mais importante, ninguém sabia qual Rodrigo seria contratado: o jogador decisivo ou o fantasma que frequentemente desaparece. O medo de compromisso paralisou o mercado. Em uma era em que os clubes estão cada vez mais cautelosos com o fair play financeiro, Rodrigo representava exatamente o tipo de aposta da qual os clubes fogem. Então Rodrigo ficou no Real Madrid não só porque Alonso prometeu dar uma chance a ele, mas porque ninguém conseguiu suportar o risco financeiro. A novela da transferência de verão do brasileiro será lembrada como uma das não transferências mais estranhas dos últimos tempos. Um jogador que todos queriam na teoria, mas ninguém queria na prática. Considerando que ele ainda não marcou um gol na Liga ou na Europa nessa temporada, podemos estar tendo essa mesma conversa muito em breve. O que você acha que o brasileiro faria na Premier League? Diga nos comentários. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A gente se vê na próxima. Tchau!